Ricardo, É com você. está em modo apresentação para vocês? Tá assim. Achei. Obrigado. Então a gente vai hoje vamos conversar sobre esse tema que é o mal do século, é o mal da sociedade atual, do mundo atual. Dois momentos da história a gente trouxe como símbolo, não religiosos no sentido do espiritismo, mas para a gente saber esses extremos. Caio Mécio Trajano é um imperador romano de 249 a 251. Um curto espaço de tempo ele foi imperador. E ele é retratado com esse rosto desse jeito aí. E é uma tradução para o mundo, para a sociedade, de um rosto muito tenso, muito ansioso, muito estressado, com as marcas desse estresse, as rugas das linhas de forças, etc. E do outro lado, essa outra pessoa, também símbolo de uma pessoa pacificada, dentro dele, das vontades dele, das decisões dele, do gerenciamento da vida dele. Isso ele era Senhor, que é o Gandhi, essa alma tão grandiosa que habitou entre nós e que convivemos, eu pelo menos tive um tempo de convivência com ele. Algumas considerações iniciais entre esse alfa e esse ômega aí, ou o ômega à esquerda e o alfa à direita. Vamos então a algumas considerações. E aí, algumas coisas interessantes, as considerações iniciais em relação à ansiedade. Ela deriva da a palavra, deriva da língua grega merimna, que significa preocupação. E essa palavra grega merimna, ela tem origem de um outro verbo que significa separar, dividir. Olha que ideia interessante. Ansiedade tem na raiz da palavra um significado de separação, de divisão. A ansiedade significa divisão. O que é essa divisão? É não fazer as demandas que estão no futuro. Não tenho como realizar as demandas que estão no futuro porque é uma perspectiva. Então, eu não consigo realizar nada no futuro, eu só consigo realizar no presente. Quem está deprimido vive no passado, de acontecimento passado, embora a depressão tenha também raízes na ansiedade. Mas o deprimido vive lá no passado, um acontecimento, um assalto, uma agressão, uma palestra em que a pessoa não conseguiu realizar e teve que parar, um ato de violência, um assalto. Ele está lá no passado. E o ansioso não vive no seu tempo também, porque ele está lá no futuro. E em relação ao ansioso, eu não sei o que aconteceu, passou. Em relação ao ansioso, como eu não consigo me
não consigo realizar minhas coisas que estão no futuro, isso me inquieta. Então, eu só realizo no presente e meu objeto de preocupação está lá no futuro, eu não consigo realizar nada lá. Isso eu fico inquieto, isso me traz aflição, me perturba. Então, é a raiz da ansiedade. Podemos olhar a ansiedade sob vários ângulos. Então, o que a gente vai conversar hoje não é aquele ângulo final que a gente vai resolver tudo. E uma outra coisa é que a gente usa o termo ansiedade de forma muito ampla. É um conceito muito amplo, que vai desde de um simples acontecimento na nossa vida até internação psiquiátrica. Então, é um termo que a gente usa com significado muito amplo. Mas, de qualquer maneira, vamos partilhar hoje conhecimentos nossos de cada um, da nossa vivência, da nossa experiência pessoal, daquilo que nos tocou. Então, é uma vivência, um compartilhamento que vamos ter das nossas vidas. Uma outra coisa que a gente pode olhar para a ansiedade é que ela não é uma doença especificamente. Não é uma doença, mas que pode levar à doença, mas ela em si não é uma doença. E também a gente não pode coisificar a ansiedade. A ansiedade não é uma coisa. A ansiedade não é um cinto que eu tenho e posso tirar o cinto de mim. Então a gente não pode coisificar ansiedade. Ansiedade é do ser humano. São reflexos no corpo. A gente leu que tudo está na mente. O Gabriel leu essa frase que tudo está na mente. Então, a raiz da ansiedade está na mente. Não temos como coisificar a ansiedade. A ansiedade é um clima, é uma atmosfera pessoal, é uma psicosfera, na fala do André Luiz, no sentido de que aí é o ser humano completo, espírito, corpo físico, perispírito. Então, nesse sentido, a gente tem que olhar para esse conjunto. E é exclusivamente uma exteriorização nossa desses sentimentos aqui no corpo físico. Então, é uma exteriorização de um sentimento cuja raiz está lá no espírito. É essencialmente um fenômeno humano. A melhor comida do leão que está lá na savana africana é a gazela de Thompson. Leão adora comer a gazela de Thompson. Então, a gazela de Thompson levanta todo dia pensando que ela tem que correr mais do que o leão, porque senão ela vai ser comida. E quando você olha ela pastando, ela está lá, a carinha lindinha, bonitinha, não tem nenhuma ansiedade, nenhuma. E uma outra coisa, o leão levanta todo dia sabendo que ele tem que correr mais do que a gazela de Thompson, porque senão ele não vai ter a comida dele preferida. Ele não fica ansioso por isso, está lá relaxadão, tranquilo. Então, ansiedade é um fenômeno humano. Os animais têm estresse, sim, mas não ansiedade no sentido que a gente está falando. Então, a ansiedade é uma sensação que faz parte da vida de todas as pessoas. Todas as pessoas tiveram acontecimentos de ansiedade. Todas as pessoas. Todos passaram por isso. Então, todos já sentiram episódios de ansiedade na vida. Para os nossos colegas de idade
é aquele primeiro beijo, o primeiro namorado, a primeira namorada, que o estômago ficava gelado, as mãos ficavam geladas. Para os estudantes, aquela prova importante que você estava precisando de nota. Para as pessoas, os adultos recentes, dirigir para a primeira vez, tudo isso leva ansiedade. Encontros, familiares, tudo isso gera ansiedade. Então, criança tem. Às vezes você vê ansiedade na criança no dia de aniversário de 2, 3, 4 anos, vai viajar para a Disney, fica muito ansioso. A minha filha, quando a gente foi viajar, mas a ansiedade dela era tamanha, coitada, para conhecer a Disney. Só que isso é um fenômeno humano. Se a gente está falando que é humano, a gente está falando que é natural, só que quando passa de um limite em que eu começo a sentir no corpo alterações, isso que possa causar alterações no corpo, isso já não é mais o saudável, o natural. Ansiedade é um fenômeno temporal. A gente falou antes que o deprimido vive lá no passado e o ansioso vive lá no futuro. É um fenômeno temporal. E eu só consigo resolver as coisas no presente. Então, um está fora do tempo porque está no passado, e o outro está fora do tempo porque está no futuro. Então, na ansiedade, essa fuga para o futuro, ele não consegue resolver o problema lá no futuro, porque não dá para resolver. Ele só vê como possibilidades e isso gera uma preocupação. Eu estou ocupado antes. Se eu pudesse construir do deprimido, era pós-ocupação. Eu acho que não tem essa palavra com esse significado, é um neologismo. Mas em relação ao futuro, tem. Ele está preocupado com o acontecimento futuro. O que que eu faço com o meu presente? Tanto no deprimido, ele preenche o presente dele com as coisas do passado, e o ansioso preenche o presente dele com as coisas do futuro. E como ele não pode resolver isso, porque a gente só resolve no presente, ele fica aflito, ele fica preocupado, ele fica com os sentimentos misturados, porque não consegue resolver. E isso é uma armadilha para a pessoa. Ela fica refém desses pensamentos, o que os psicólogos chamam de pensamentos circulares. São pensamentos intrusos. Dentro do espiritismo, a gente pode até levantar a possibilidade de ser um processo obsessivo, mas são intrusos esses pensamentos, mesmo em quem não acredita em obsessão, tem esses pensamentos intrusos que relativamente a pessoa não consegue combater de uma certa forma normal se ele não tem algum treinamento para isso. O que que acontece com esses pensamentos circulares? Bola de neve. Eu não consigo resolver, eles ficam maiores porque eu não consegui resolver, eles continuam sendo que eu não resolvi e eles vão ficando cada vez maiores, impactando a economia emocional daquela pessoa. Conceito de ansiedade, o alfa, o ômega e o alfa. A ansiedade é uma emoção natural da pessoa, das pessoas, do indivíduo, do ser humano, é só do ser humano, que permite antecipar situações de risco e preparar-se para desafios diários. A gente está olhando para isso como uma coisa natural.
Eu vou viajar amanhã para fazer curso, eu vou ficar, de uma certa forma, atento, não é ansioso, mas atento, pelo menos. É uma ansiedade inicial, mas eu vou ficar atento para a hora de pegar ônibus, etc. Isso é para beleza da vida, isso é para nos tirar de situações perigosas lá no passado. Encontrar com o leão, ele gosta da gazela de Thompson, mas ele pode me pegar. Então, encontrar com o leão é uma. Lá no passado, o homem antigo, ele tinha essas preocupações. E nós mantivemos no nosso cérebro essas reações do perigo iminente, que tinha que preparar o corpo para fugir do leão, fugir da onça, etc. Desencadeava no corpo reações que me preparavam para o ataque. Só que hoje o leão está longe, está lá no zoológico, não está aqui com a gente. Mas eu mantenho essas reações quando eu estou correndo risco. Eu desencadeio, tem um órgão no cérebro que chama amígdala, e ela desencadeia jatos de substância no organismo e que libera adrenalina, noradrenalina, para taquicardia, para tirar o sangue da periferia e colocar nos músculos, para a pessoa fugir do leão. Só que hoje o leão está longe, mas a gente continua mantendo essas reações naturais, e na ansiedade até de uma forma mais intensa. Então, no entanto, quando se torna muito intensa essa reação, ela pode ser considerada um transtorno de ansiedade. Não sei o que que houve. Então, a ansiedade é uma sensação de nervosismo, preocupação, desconforto, sendo uma experiência humana normal. Ela também está presente em uma ampla gama de problemas de saúde mental, incluindo o transtorno de ansiedade generalizada, síndrome do pânico e algumas fobias. A gente falou que ela é um amplo termo que a gente usa. Então, a gente usa no sentido muito amplo a palavra ansiedade. E ela vai estar dentro desses transtornos, na ansiedade generalizada, no pânico, na síndrome do pânico, na doença do pânico e nas fobias. Então, apesar dessas doenças serem diferentes entre si, todas elas apresentam angústia, tensão, estresse, ansiedade, e disfunções especificamente relacionadas à ansiedade e o medo. Ansiedade e medo, a gente tem. Vamos ver primeiro os sintomas da ansiedade. Depois a gente vai ver mais para frente essa diferencinha de ansiedade e medo. A ansiedade, ela tem sintomas físicos e tem sintomas psicológicos. É um fenômeno basicamente psicológico na forma natural e podem refletir no corpo físico e aí causando várias reações diferentes no corpo, alterações às vezes profundas que a pessoa é até internada por essas alterações. Quais são? Não querendo dizer que o primeiro é o principal, a gente não botou especificamente a percentagem disso. A gente botou como relato de que acontecem os sintomas físicos. Então, geralmente tem boca seca, geralmente eu estou tenso e eu faço atenção maior na cintura escapular, a gente chama esse local do corpo físico, que é a nuca, que são os ombros, de cintura escapular.
a gente tem essa tensão muscular e com muita dor. Então, inquietação, principalmente às vezes localizadas em membros, em pernas, em braço, a perna pulando, né? Inquieta. Dormência pela contração dos músculos, dormência nos braços, insônia, tontura, vertigem. Algumas pessoas apresentam sintomatologia ligada a algum órgão, alguns vão ter dor no peito, outros vão ter é, problema digestivo, outros vão ter problemas gástricos, outros vão ter dificuldade respiratória. Cada um vai fazer o órgão de choque em que ele se manifesta. Então, você pode ter dor no estômago, você pode ter diarreia, você tem calafrios, as mãos geralmente estão suadas, mas a sudorese nas mãos é fria, pode estar tremendo, você pode ter dificuldade de falar, porque o pensamento está tão acelerado que você não consegue falar direito. Você pode ter taquicardia, frequência cardíaca acelerada, dor no peito, respiração acelerada e quando acelera, geralmente você pode ficar com falta de ar porque você quer controlar a respiração e isso te dá falta de ar. E aí, além da tontura e da vertigem, a pessoa pode ter sensação de iminente desmaio. Do corpo físico, falei só do corpo físico. E agora os sintomas psicológicos. Medo de perder o controle ou de morrer. E aqui eu vou sair para trabalhar com isso, eu deixo um monte de cheque assinado para minha esposa. Então, quando eu estou num acontecimento desse, eu posso ter medo de perder o controle, de morrer, e às vezes preparo situações para tentar evitar isso. Então, a preocupação excessiva com a segurança, a dificuldade ou falta de concentração, não consigo organizar, está tão acelerado o pensamento que eu não consigo organizar a minha concentração. Sensação de algo ruim vai acontecer, descontrole dos seus próprios pensamentos, pensamentos ou memórias assustadoras. A gente falou dos pensamentos intrusos, e geralmente são ruins os pensamentos intrusos. Por causa dessa aceleração, eu não consigo reter os pensamentos, a memória fica com lapsos e chega até a achar que está com alguma coisa na memória, porque tem várias falhas no dia, não sabe quem encontrou, não sabe o que comeu em tal lugar. Então, a pessoa fica nervosa com essas falhas. Medo de ser avaliado negativamente por outras pessoas. Então, é uma das grandes dificuldades e causas da ansiedade. Tem desconexão com a realidade, ele está lá no futuro, e aí a distração dele em relação ao futuro desconecta um pouco dele com a realidade. E pode ter até também, se isso for muito profundo, confusão mental. Também não falei todos, e também não falei do primeiro para o último, não sendo o pior para o melhor, o menos ruim, pelo menos. Causas da ansiedade. Essa foto aí é da Estação Central de Nova York, que vários filmes apresentam passagens, vários filmes, e que antigamente tinha uma propaganda, muito lá antigamente, em que falava da velocidade da vida, dos acontecimentos. E tinha uma pessoa que via um caracol no chão e passou a admirar o caracol no chão dentro da Estação Central de Nova York. E aí as outras pessoas passavam correndo assim do lado, apenas a sombra deles passando, tal era a velocidade
do deslocamento deles. Então, causas das ansiedades. A gente não tem situações definitivas, a gente tem observações ainda sendo feitas, estudos, mas algumas coisas a gente sabe que acontecem observando os estudos populacionais. O Brasil é o país em que mais, em termos percentuais, temos ansiosos. O Brasil tem 9,3% da população mundial, da população brasileira, considerado que eles alguma vez na vida tiveram um acontecimento ansioso e que teve que fazer algum tipo de intervenção. Isso dá 18 milhões, 18 a 19 milhões de pessoas ansiosas. O Brasil é a oitava economia mundial, é o quarto país em prescrição de remédio e é o primeiro país em prescrição de medicação para ansiedade. E isso é estudo da Organização Mundial de Saúde. Qual é essa razão? A gente ainda tem algumas críticas em relação a ortopedista passando remédio para a pessoa dormir porque torceu o pé. Cardiologista passando porque a pessoa tem hipertensão. Ginecologista passando para o marido da grávida que está com algum problema. Então, algumas coisas a gente pode considerar em relação a essas causas. Fatores socioeconômicos. Quanto mais diminui a possibilidade de econômica das pessoas em momentos especiais, acidentes, guerras, esse tipo de coisa, maior é o número das pessoas com ansiedade. Então, pobreza, desemprego, condições de vida, por exemplo, a vida urbana, é uma coisa interessante que é muito menor quem vive nas comunidades rurais e entre os indígenas de problemas com ansiedade. Então, é muito menor o percentual de pessoas que vivem fora do mundo das cidades em relação à vida na vida nas zonas rurais. Uma experiência recente nossa que nos trouxe grandes dificuldades foi a pandemia. Algumas colocações assim mais antigas em relação às condições de gênero, em que trazia muita ansiedade nessas pessoas, e quem trabalha em mesa mediúnica observa isso, o grande sofrimento das pessoas com condições de gêneros diferentes e que trazia e traz isso até para dentro da reunião mediúnica. As condições psicossociais dos países, recentemente também no Brasil a gente teve as polarizações em relação à política, polarização em relação a time de futebol, etc. Então, isso também é uma das causas do aumento das condições de ansiedade. Algum outro aspecto aí agora bem relativo à parte médica, ela tem condição genética, em estudos familiares, os membros de uma mesma família são mais propensos para, para terem ansiedade. O ambiente, então, ambientes estressantes e traumáticos é, desencadeiam muito mais ansiedade do que os ambientes tranquilos e mais sadios. E a mentalidade da pessoa, o modelo de pensamento, como é que ela reage
a situações como é ela dentro dela, com as suas crenças, seus valores. Então, isso é um dos desencadeantes muito grande da ansiedade em relação à doença, às causas. Então, a forma com que a pessoa estrutura os pensamentos em relação aos valores, linhas de raciocínio e, consequentemente, encara as situações do dia a dia é um fator muito, se ela não tem isso bem estruturado, é um fator muito desencadeante para situações de ansiedade. E as doenças físicas, sendo que nas doenças físicas a gente vai falar especificamente de algumas. Os problemas cardiovasculares, pela insegurança que traz na família e muito a nível pessoal, na pessoa que está passando pelo problema. Arritmias cardíacas, a pessoa acha que vai morrer, então ela é muito relacionada a fator de agravamento da ansiedade. Doenças hormonais, hipertiroidismo, já vi pessoas, é lógico que isso é raro, mas eu já vi pessoas serem internadas por problema mental causado por hipertiroidismo. Então, é interessante quando você vê isso, é, a pessoa com alteração de ansiedade, de estresse muito intenso, sendo desencadeado por um fator hormonal. Problemas respiratórios, doença pulmonar obstrutiva crônica, geralmente traz muita ansiedade para a pessoa. A dor crônica, meu pai teve a dor do trigêmeo, né? Nevralgia, que a gente chama do trigêmeo, e ele tinha uma condição de ficar com terror. A ansiedade era tamanha que ele achava que eu ia sentir a doença, a dor. Então, é interessante essas pessoas com algumas condições de dores crônicas, como é que desencadeia o processo da ansiedade dele. Abuso de drogas, de álcool, de medicações que são usadas para a ansiedade. Então, abuso de medicações, dos benzodiazepínicos. Então, algumas pessoas, quando abusam, isso causa ansiedade e fica na dependência dessas medicações. Tá, até mesmo eventos como concussões. Concussão é pancada na cabeça, soco no box. É uma concussão cerebral. Tumores cerebrais, excesso de cortisol, tem umas doenças que aumentam muito o cortisol, que é o hormônio ligado a ataque e fuga. Eu fugi do leão, lá do início da nossa evolução, isso tem que ter uma produção grande de cortisol para que eu consiga fazer essa reação de defesa para fugir. Então, essas condições trazem muito a ansiedade. Algumas bactérias, principalmente streptococcus, podem causar isso. A gente não sabe a causa ainda, como é que é o mecanismo que elas conseguem desencadear na gente ataque de ansiedade. Relação com medo que eu falei. O que que tem diferente essa carinha do Gandhi para essa cara do imperador romano, Trajano? Que tem de diferença? Vamos lá. Então, é importante lembrar que a ansiedade é uma emoção normal do ser humano e surge comumente, frequentemente, ao enfrentarmos situações estressantes. O leão correndo para me pegar, lá no passado. Então, a ansiedade, eu desencadeio relações porque eu estou vendo o leão que está perto de mim, eu desencadeio produção de substâncias, e isso me ajuda a preparar o corpo para fugir dele. Então, a ansiedade é algo muito próximo de uma preocupação, um medo, entre aspas,
um temor que as coisas não saiam como nós gostaríamos. Ansiedade. O tempo prolongado de ansiedade, ansiedade crônica, aumenta o nível de tensão e de estresse interno, de produção de cortisol, e aí pode gerar o surgimento de várias doenças, hipertensão arterial, gastrite, etc. É, e aí, como ela é crônica, pode gerar medo específico quando é relacionada a apenas uma coisa, ou quando é inespecífico, é irreal. É um medo irreal. Geralmente é um medo irreal. Nós vamos ver por quê. Então, geralmente o medo nessas situações ele é irreal. A ansiedade, ela tem o medo dela tá lá no futuro. Então, ele é um medo, geralmente, né? Ele está lá no futuro. Então, é um medo irreal, que eu não sei nem se existe, se vai acontecer, porque muitas situações vão resolver de outra maneira. Então, o medo que eu estava não justifica pelo que eu estava pensando, e ele é irreal. Agora, o medo propriamente dito é o perigo real. É estar frente a frente com o leão. Isso é um medo real. Eu ter medo de um leão no meio da cidade do Rio de Janeiro pode ter até um acontecimento desse tipo, porque em algumas notícias aí nos últimos anos a gente vê animais fugindo do circo, do zoológico e acaba que tem que alguns são até sacrificados. Mas isso não é o comum. Eu lá na Rio Branco, tendo um ataque de medo por causa de um leão e não estar vendo o leão, isso não é um perigo real. Eu posso até, alucinação, pode ser uma alucinação, e posso até ser internado às vezes se esse ataque for tão grande. Então, é um assalto, é uma cobra, isso é o medo mesmo, real. Lá no medo irreal, ele está lá no futuro. Tipos de ansiedade. Já mais profundamente, olha as citações: transtorno de ansiedade generalizada, a síndrome do pânico, fobia social, transtorno obsessivo compulsivo, transtorno de estresse pós-traumático. Então, são os tipos, e aí a gente está falando já em mais profundamente o processo da ansiedade. Não é uma ansiedade dirigir o carro a primeira vez. Aqui já está com tratamento ou de psicoterapia, no mínimo, ou tratamento psiquiátrico já com medicações que atuem aí nessa área de apoio psicológico e psiquiatra. Jesus teve ansiedade? Jesus que gerenciava todo o contexto de vida dele. Jesus gerenciou todos os passos da sua vida. Até no processo, que foi a última coisa, ele estava no comando. Então, ele pode ter tido ansiedade? Jesus, em algum momento, a gente tem algum registro que a gente possa dizer que ele estava ansioso? Tem um acontecimento só relatado por Lucas e que é interessante a gente olhar esse acontecimento. Por que só por Lucas? Os escritores acham que, como ele era médico, ele valorizou isso porque é um acontecimento muito raro. A gente não sabe nem de relatos lá daquela época desses acontecimentos. Mas como ele era médico, poderia estar mais antenado nas situações do corpo da pessoa. E Jesus tinha uma consciência tão grande das coisas e ele era tão seguro
nos acontecimentos relacionados à vinda dele aqui entre nós. E na última noite, lá no Getsemane, no Monte das Oliveiras, ele tinha pedido aos discípulos para ficarem mais afastados dele, porque ele ia entrar em oração, e a distância relatada que fica, que se fala, que ele fala, era de um tiro de pedra. Quer dizer, eu imagino que seja assim, a pessoa jogando uma pedra, qual é a distância daquela pedra. Isso deve ser 25, 30 metros. Então, foi a distância que ele ficou apartado dos três discípulos que foram com ele. E aí, quando ele estava saindo, ele fala: orai para que não entreis em tentação. Isso é Lucas 22, 41. E aí, Lucas não conviveu com Jesus e relata isso, né? No 22, 44, ele fala assim: e posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Jesus sabia do que ia acontecer, a crucificação. E ele é dito que ele teve essa sudorese com gotas de sangue. Isso é possível do ponto de vista médico? É. É raríssima e só em situações estressantes ao máximo, mas é possível. É mais, quando a gente olha para isso, quando o médico olha para isso, é mais uma é, comprovação da humanidade de Jesus. Se ele não fosse humano, ele poderia gerenciar isso e não ter nada de sudorese com sangue, e acredito que ele não tivesse conhecimento para isso, embora ele seja um espírito muito elevado, mas é lógico que lá no corpo não imagino que ele soubesse disso. Então, Jesus sofreu também ansiedade. E o que é que Jesus ensina nos ensinamentos dele? Ansiedade é um nome moderno, é lógico que ele não vai usar essa palavra, né? Até as traduções atuais usam um pouco a palavra ansiedade, mas ele usou, as traduções usaram de forma diferente. Vamos ver o que é que temos nos ensinamentos dele que falam sobre ansiedade. Então, Jesus, os ensinamentos dele, ele não escreveu nada, os discípulos é que escreveram, os apóstolos, e registraram isso para nós até hoje. Olha o que está em Mateus 13, no item 7. E Jesus respondendo-lhes começou a dizer: olha, isso aí é dos. Sumiu o nome, gente. Os falsos cristos e falsos profetas. Olhai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E quando ouvirdes de guerras e de rumores de guerras, não vos perturbeis. Não ficais agitados, não turbem os seus corações. É a maneira dele dizer: não fiquem ansiosos. Acreditem em Deus, tenham fé. Em Mateus 14, quando ele fala do Consolador, lá no versículo 27, ele fala: deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não turbe o vosso coração, nem se atemorize. Não fiquem perturbados. Não tenham temor, medo nos seus corações.
Se você acredita em Deus, se você acredita em mim, e eu vou deixar a minha paz para você. Não fiquem ansiosos. Essa é grande, né? Mas é lá do olhar e os lírios do campo. Então, é Lucas, no capítulo 12, 25 a 34. Não se preocupem com sua própria vida, bebida, comida, roupa. Lá o 27. Quem de vocês, por mais que se preocupe, não consegue acrescentar uma hora à sua vida? 28. Por que vocês se preocupam com roupas? Não fiquem preocupados dos lírios do campo. Tenha eles como exemplos. Eles não tecem, não trabalham. E aí nem Salomão vestia como eles. Lá no 31. Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, que vamos beber, que vamos vestir. E lá no 34, lá embaixo. Portanto, não se preocupem com o amanhã. Não estejais ansiosos com o amanhã. Ele está falando para a gente não planejar o futuro? Não. Ele está dizendo para a gente não ficar ansioso. O amanhã não pode ser maior do que o hoje. Posso fazer a programação hoje para o futuro? Posso, mas é uma programação que pode ser mudada. Para a gente não ficar preocupado com isso, com amanhã. O amanhã basta a cada dia o seu próprio mal. E a gente só consegue resolver no hoje. O que mais que ele falou? Olha o que ele fala para os discípulos quando estava distribuindo os discípulos para que eles fossem pregar para os gentios. Não vos afadigueis por possuir ouro ou prata ou qualquer outra moeda nos bolsos. Não prepareis sacos para viagem, nem dois fatos, nem calçados, nem cajados, porquanto aquele que trabalha merece ser sustentado. Naquela época era diferente, mas tudo bem, é o que Jesus fala, para a gente não ficar ansioso pelo dinheiro, pela prata. Não possuir o dinheiro no bolso. Isso não pode ser motivo de ansiedade para todos nós. Lá em João 14, versículo de 1 a 3. Não turbe o vosso coração. Não perturbe o vosso coração. Não estejais inquietos no vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim, e há muitas moradas na casa do meu pai. Já eu vou-lo teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Não ficais ansiosos. Se você acredita em Deus, o remédio está aí. Acreditar na vida futura, acreditar na providência divina. Então, frases na doutrina espírita, e não de Jesus, sobre a ansiedade. Olha como é que Emmanuel fala: a mente é o espelho da vida em qualquer lugar. Encontro marcado. A ansiedade jamais edificou alguma coisa útil. Um dos piores corrosivos da alma é a ansiedade. Isso é no livro Encontro Marcado. Emmanuel ainda no Encontro Marcado, capítulo 4. Ante as dificuldades do cotidiano, exerçamos a paciência não apenas em auxílio aos outros, mas igualmente a favor de nós mesmos, convidando para que nós exerçamos a paciência. Que é a paciência? É a ciência da paz. Como é que é a ciência da paz? É eu estar equilibrado, gerenciando a minha vida, olhando para os outros. A paz de uma consciência tranquila, ela não vai ser só relacionada a mim, mas principalmente também aquele que eu posso usar para ter a minha medida, que são os outros. Desejamos, Emmanuel falando,
referir-nos, sobretudo, ao sofrimento inútil da tensão mental que nos inclina à enfermidade e nos aniquila valiosas oportunidades de serviço. Continua ele, no passado e no presente, instrutores do espírito e médicos do corpo combatem a ansiedade como sendo um dos piores corrosivos da alma. Mas na frente, na mensagem, analisemos desapaixonadamente os prejuízos que as nossas preocupações injustificáveis causam aos outros e a nós mesmos e evitemos semelhante desgaste, empregando em trabalho nobilitante aos outros os minutos e as horas, muitas vezes inadvertidamente, reservamos a aflição vazia. Emmanuel. E o que é que Joana fala? No livro Homem Integral, no capítulo 1, em que ela fala de fatores de perturbação, ela fala de rotina, de ansiedade, de medo, solidão, liberdade, e ela fala que isso são fatores de perturbação quando estão presentes, medo, solidão, ansiedade, ou quando estão faltando a liberdade e aqueles que não sabem gerenciar a rotina. E o que que ela fala? Não se deixando vitimar pela rotina, o homem tende às vezes a assumir um comportamento ansioso que o desgasta, dando origem a processos enfermiços que o consomem. A ansiedade é uma das características mais habituais da conduta contemporânea. Impulsionado ao competitivismo da sobrevivência, esmagado pelos fatores constringentes de uma sociedade eticamente egoísta, predomina a insegurança do mundo emocional das criaturas. Se eu tenho insegurança emocional, geralmente é uma das causas da ansiedade. A ansiedade tem manifestações e limites naturais, é uma força natural perfeitamente aceitáveis. Quando se aguarda uma notícia, uma presença, uma resposta, uma conclusão, é perfeitamente compreensível uma atitude de equilibrada, e aí ela chama de expectativa. Mas lá na frente, o grande desafio contemporâneo para o homem é o seu autodescobrimento. Então, autodescobrimento. A ansiedade, mais à frente, a ansiedade trabalha contra a estabilidade do corpo e da emoção. A análise cuidadosa da existência planetária e de suas finalidades proporciona a vivência salutar da oportunidade orgânica sem o apego mórbido ao corpo, nem o medo de perdê-lo. Se eu tenho dentro de mim crenças na vida futura e na condução organizada do mundo por Jesus e Deus também. O que é que Joana fala mais? A sociedade atual sofre a terapia desordenada que usou na enfermidade antiga do homem. Então, as reações de defesa e de fuga, que ora se revela mais debilitado do que antes. Não temos mais o leão, a onça, a fera. E aí a gente criou esses medos dentro de nós. São válidas para esse momento de ansiedade, de insatisfação, de tormento, as lições do Cristo sobre o amor ao próximo, a solidariedade fraternal, a compaixão ao lado da oração, geradora de energias otimistas da fé, propiciadora de equilíbrio e paz para uma virtude realmente feliz, que baixe ao homem, conforme se presente, sem as disputas conflitantes do passado, nem a acomodação coletivista do presente. Tratamento da ansiedade. Ter uma vida equilibrada como um todo.
ter uma vida equilibrada, fazer o básico da vida. Essa vida equilibrada, a gente fala de sono, alimentação, lazer, prazer, beber água, etc. Vida comum de todos, muito. Visitar parentes, essas coisas. Fazer o básico da vida para minha sobrevivência em termos do corpo físico, diminuir o nível de estresse, evitar os excessos, aprender a lidar com as emoções, etc, etc. Ter uma vida saudável. A gente vai falar um pouquinho de evitar os excessos. As três frases que estavam no Palácio de Delfos, a mais conhecida é a primeira, e que Joana fala lá que a pessoa conhece-te a ti mesmo. Então, o autoconhecimento, a Joana fala, né? Conhece-te a ti mesmo. Falamos agora há pouco, nada de excessos, era a segunda frase. Isso aí é um resumo delas. E uma outra frase, a terceira, que é menos conhecida, não seja comprometido. Esse sentido de comprometido não é o mesmo que a gente usa hoje. Não tenha o rabo preso com outra pessoa. Não tenha dívidas com outra pessoa que você não pode estar livre para escolher o que você quiser. E era essa a frase que estava lá, as três frases no Palácio de Delfos. Caminhando para o encerramento, Viktor Frankl trabalhou em Auschwitz, e ele escreve, faz uma pesquisa e escreve sobre os sobreviventes do campo de concentração. Quem é que quis, quem é que sobreviveu aos campos de concentrações? É a teoria dele. E aí ele responde: quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Quem tem um propósito enfrenta tudo. E ele, de novo, se percebemos que a vida realmente tem um sentido, um propósito, percebemos também que somos úteis uns aos outros. Ser um ser humano é trabalhar para algo além de si mesmo. É a nossa humanidade. Que Paulo fala como tratamento da ansiedade. Lá na carta aos Filipenses, no capítulo 1, versículos 5 a 7, ele fala isso no versículo 6. Não estejais inquietos, não estejais ansiosos por coisa alguma, ante as vossas petições, as vossas orações, o que eu tenho que pedir, seja em tudo conhecidas diante de Deus e pela oração e súplica com ação de graças. Ter fé, acreditar em Deus é um dos tratamentos para que a gente pode fazer. O que Pedro fala sobre isso? Está lá na primeira epístola, no capítulo 5, versículos 6 e 7. Lá no capítulo 7, antes do 6, ele fala assim: humilhai-vos, tenha humildade, pois debaixo da potente mão de Deus, para que o seu tempo vos exalte. Acreditar em Deus. E aí, o que ele fala que a gente tem que fazer? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Colocar na mão de Deus, pelas preces, todos os nossos problemas. Se ele está conosco, quem é que está contra nós? Se eu acredito nele, quem é que está contra mim? Pedro fala oração e humildade primeiro, oração nos meus pedidos, e a gente já falou lá mais para trás, o nosso caminho é através do outro, do próximo, da fraternidade, da solidariedade. E como é que Jesus
ensina a gente a fazer isso. Isso é Mateus 7 a 11, isso está dentro do Sermão da Montanha. E ele fala assim: o que que você tem que fazer na sua vida? Pedi e se vos dará. Buscai e achareis. Batei à porta, se vos abrirá. Porquanto quem pede, recebe. E quem procura, acha. E aquele que bate à porta, ela abrir-se-á. Jesus fala de como é que a gente tem que tratar tudo na nossa vida, porque não é só a ansiedade. Todos os nossos problemas, a gente pode olhar para isso. A gente tem que andar e caminhar. Levanta e caminha mesmo com os joelhos desconjuntados, falava Paulo para a gente. A gente tem que bater a porta, porque ninguém vai bater por nós. A gente tem que buscar, porque a gente sabe que vai achar. Pode demorar, não tem problema, mas você vai achar. A gente tem que pedir e isso nos será dado. Lembrando aqueles belos tempos da Galileia verde, em que um certo homem espetacular viveu entre nós, que a gente, com essa imagem, finaliza o estudo de hoje sobre ansiedade. Boa tarde, um bom 2025 para vocês, com muita paz, a paz de Jesus, a paz que ele deixou para todos nós. Tudo de bom.